A Justiça determinou o afastamento imediato do superintendente do Hospital da Criança. Renilson Reim está sendo investigado por irregularidades na gestão do hospital, que virou referência no tratamento de câncer infantil. O problema está na contratação sem licitação de um instituto de pediatria que teria sido fundado pelo próprio Renilson. O Ministério Público, autor da ação, alega ainda que o gestor não colaborou com as investigações da CPI da Saúde. O GDF tem 5 dias para indicar um novo diretor, mas só depois da notificação, o que não aconteceu ainda. Essa é a segunda vez que Renilson é afastado. Em novembro do ano passado, o Ministério Público denunciou irregularidades em contratos e a Justiça determinou a demissão, mas ele voltou ao cargo 12 dias depois por meio de recurso. Vamos falar agora sobre uma doença degenerativa do sistema nervoso central que afeta principalmente a terceira idade, o Parkinson. O convidado do SOS Saúde de hoje é o neurologista que realizou a primeira cirurgia de Parkinson aqui no DF, o Dr. Luiz Cláudio Modesto. Doutor, boa noite. Boa noite. Bem-vindo aqui ao Band Cidade, né? Vamos começar explicando então o que é o mal de Parkinson e o que causa essa doença. Bom, a primeira coisa a se dizer é que não é motivo de ter sustos. Muitos pacientes, quando têm diagnóstico de doença de Parkinson, ficam assustados. É uma doença comum. A chance de alguém ter Parkinson por volta dos 60, 70 anos é de quase 1 ou 2%. É uma doença do cérebro que lentamente alguns neurônios específicos vão se perdendo. E com isso o movimento vai ficando alterado. Classicamente as pessoas falam tremor, lentidão, mas a doença tem uma marca neurológica típica, e quem dá o diagnóstico é o neurologista. E quais são os primeiros sintomas que essa pessoa pode apresentar ou pode identificar para levantar sinal de alerta? Certo. A doença primariamente no início é do movimento. O sintoma mais clássico que a população conhece é o tremor, mas existem pacientes de Parkinson que quase não tremem. A dificuldade pode ser na velocidade de escrever, no formato da escrita, a letra começa a ficar pequena, começa a demorar para preencher o talão de cheque, ou a pessoa pode começar a apresentar dor, um desconforto nas pernas, nos braços, com a sensação de rigidez. Esses são os 3 sintomas: tremor, rigidez e lentidão. Agora, o senhor estava explicando que existem outros sintomas aí que também são relacionados, né? Sim, quais são esses outros exatamente. sintomas? Com o passar do tempo, outros sintomas aparecem, por exemplo, no sistema cardiovascular, no sistema autonômico. A pessoa pode ter sudorese, suar muito, pode salivar muito, sem querer, ou às vezes sem conseguir controlar. O intestino tipicamente é preso. Aliás, a gente até acredita que a doença começa pelo intestino. Tradicionalmente, esses pacientes têm uma longa história de constipação e às vezes até de dificuldade de olfato. A doença pode, no futuro, em alguns casos, graças a Deus são a minoria, não a maioria, causar perda de memória e prejuízo de uma parte da inteligência também. Agora, doutor Luiz Cláudio, tem um telespectador que mandou uma pergunta para a gente, é o Rodrigo, morador do Paranoá. Ele ligou aqui agora e quer saber se existe alguma forma de descobrir antecipadamente essa doença. Esse é o nosso sonho, né? Seria bom se a gente pudesse descobrir a doença no estágio 0, ou seja, sem sintomas. Nós não temos, mas se houver uma incidência maior de Parkinson na família e a pessoa tiver o intestino preso e tiver dificuldade do olfato, é interessante procurar um neurologista. Existem algumas medicações ou algumas tentativas de prevenção quando a gente trata precocemente. Agora, para quem já tem a doença diagnosticada, ou seja, já começou a tremer, já começou a ter dificuldade de andar, já começou a ter dificuldade com a escrita, os tratamentos preventivos são utilizados, mas não são significativamente eficazes. Em quais situações a cirurgia é recomendada para esse paciente? Sim. Obrigado. A cirurgia é um aspecto importante do tratamento, principalmente para os pacientes que já estão há quase uma década usando medicação. A medicação é incrível. O paciente às vezes está ruim, ele não consegue pegar o copo e beber água. Quando ele toma um comprimido, ele melhora e fica normal. Se você vê o paciente com o comprimido, você não sabe que ele tem Parkinson. Então, o remédio funciona muito bem. O remédio tem um efeito meio milagroso no sintoma. Mas, com o passar do tempo, a medicação fica menos eficaz. Daí, a cirurgia tem um papel de fazer aquilo que o remédio não faz e ela consegue fazer isso muito bem também.
Ok, doutor. Muito obrigada por suas explicações aqui no Band Cidade. Boa noite. Encantado. Então não saia daí, porque a gente volta já.